Quando se fala em Rio de Janeiro, o mundo pensa em paisagens deslumbrantes. Mas o que poucos sabem é que o símbolo máximo da cidade, o morro, carrega uma história que começa com uma guerra, um pacto quebrado e uma busca por um lugar para chamar de seu. A cidade mais famosa do Brasil tem uma história dividida ao meio. Esta é a história de como uma das suas partes nasceu. A história começa longe do Rio, no sertão da Bahia, em 1897. Após a Guerra de Canudos, soldados que lutaram pelo governo retornaram à capital, então no Rio de Janeiro, com a promessa de receber terras. Só que o governo não cumpriu a promessa. Sem teto, esses veteranos instalaram-se de forma precária em um morro no centro da cidade, que eles batizaram de Morro da Favela, uma referência a uma planta muito comum lá no sertão de Canudos. Esse morro hoje é conhecido como Morro da Providência, e foi ali que a primeira favela do Brasil nasceu. Enquanto isso, no início do século XX, o prefeito Pereira Passos iniciou uma grande reforma urbana no centro do Rio. Ele queria modernizar a cidade, seguindo o modelo de Paris, demolindo cortiços e habitações populares para abrir grandes avenidas. Essa política, que ficou conhecida como Bota Abaixo, expulsou milhares de pessoas de baixa renda, a maioria ex-escravizados e seus descendentes. Sem ter para onde ir, eles não tiveram outra opção a não ser subir os morros da região central, seguindo o mesmo caminho dos soldados de Canudos. As favelas começaram a se espalhar. Com a industrialização e o êxodo rural nas décadas seguintes, principalmente na era Vargas, o Rio viu sua população crescer de forma explosiva. As favelas se multiplicaram. Getúlio Vargas teve uma política ambígua. Por um lado, ele tentou remover algumas comunidades, mas por outro, iniciou a instalação de infraestrutura básica em outras, como luz e água. Era um reconhecimento silencioso de que aquelas comunidades não iriam a lugar nenhum. Elas já faziam parte da cidade. E enquanto o poder público vacilava entre a remoção e a aceitação, a cultura nascia com uma força impressionante. As favelas se tornaram o berço do samba. Gigantes como a Mangueira e a Portela surgiram ali, criadas por pessoas que transformaram a sua dor e a sua luta em arte. A cultura se tornou a verdadeira identidade e a maior força desses locais, criando um tecido social forte e resiliente, que unia todo mundo em torno de um objetivo comum. O samba não era só música, era resistência. Mas a situação mudaria drasticamente. Durante a ditadura militar, que durou de 1964 a 1985, a política oficial foi a de remoção pura e simples. Comunidades inteiras, como a do Morro do Pasmado, em Botafogo, foram removidas à força. Seus moradores foram transferidos para conjuntos habitacionais distantes, na periferia, como a Cidade de Deus. Essa política brutal rompeu redes de apoio, laços de amizade e vizinhança que haviam sido construídos por décadas. Foi nesse cenário de abandono e desarticulação que o crime organizado encontrou espaço para crescer. Nos anos 70 e 80, com o crescimento do tráfico de drogas e a falência do Estado em prover serviços básicos, os grupos criminosos se enraizaram nas favelas, oferecendo uma espécie de ordem onde o governo só oferecia ausência. A resposta do Estado foi puramente policial e militarizada, criando um ciclo de violência que marcaria profundamente a vida nessas comunidades por décadas e que, infelizmente, conhecemos até hoje. A partir de 2008, o Estado tentou um novo modelo: as Unidades de Polícia Pacificadora, as UPPs. A ideia era retomar o território do controle armado e depois implantar serviços sociais. Teve um sucesso inicial, especialmente em áreas turísticas, reduzindo a visibilidade da violência. Mas o projeto enfrentou desafios complexos e não resolveu a questão de fundo. A violência não desapareceu. Em muitos casos, ela apenas se transformou. E os conflitos entre polícia e moradores continuaram. Hoje, as favelas são um universo de imensa complexidade. Elas são sim palco de uma violência estrutural e da negligência do Estado, mas são também um lugar de um empreendedorismo vibrante, com negócios que vão de hamburguerias a salões de beleza, movendo a economia local. São o epicentro de uma efervescência cultural com o funk e o passinho, que conquistaram o mundo. E, acima de tudo, são um campo de batalha diário por direitos básicos como saneamento, educação de qualidade e, principalmente, o direito a uma segurança pública digna. A história das favelas do Rio não é uma história de vítimas passivas. É uma história de resistência, de luta por dignidade e de construção de comunidade contra todas as adversidades. É a história de como um povo, sistematicamente ignorado e violentado pelo Estado, construiu sua própria cidade dentro da cidade, com suas próprias regras, sua própria cultura e uma força que impressiona. No fim das contas, entender a história das favelas é entender a alma e as contradições do próprio Rio de Janeiro. Essa história te fez ver as favelas de outra forma? Que outras histórias de resistência você gostaria de ver aqui?
Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo com quem precisa conhecer essa história e, claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir.